Segundo o defensa central, Marco Asensio pode voltar ao futebol espanhol na próxima janela de transferências. De acordo com a fonte, clubes como Real Sociedad, Real Betis, Villarreal e Mallorca demonstraram interesse. Mesmo com a aparição meteórica com a camisa do Real Madrid, Asensio não correspondeu às expectativas de Florentino Pérez. Por isso, o espanhol foi negociado com o PSG na metade de 2023. Aos 28 anos, Marco Asensio não tem sido muito utilizado por Luis Enrique, ex-técnico do Barcelona, e poderia deixar o Parque dos Príncipes. Por outro lado, os clubes interessados estão procurando a oportunidade de um empréstimo. No entanto, um dificultador nas negociações deve ser o alto salário que o ex-Real Madrid recebe no clube francês. Com isso, os interessados tentam negociar uma divisão dos vencimentos com o PSG, que deseja negociar o jogador definitivamente. Asensio soma 15 jogos na atual temporada pelo Paris Saint-Germain, onde marcou 2 gols e ainda concedeu 4 assistências. Atacante Victor Osimhen está emprestado pelo Napoli ao Galatasaray, da Turquia. Mas o clube italiano poderia chamá-lo de volta para vendê-lo caso algum time chegue com uma proposta realmente interessante. Nesta temporada, ele já conseguiu um aproveitamento interessante. Em 15 partidas com a camisa do time turco, o jogador de 25 anos já balançou as redes em 12 oportunidades, além de 4 assistências. Verdade que ele já foi ligado ao rival na Premier League, o Chelsea, mas eles parecem ter desistido, segundo o portal Caught Offside. Isso faria do Arsenal o favorito a contratar o jogador, que também interessa ao Manchester United. Não é de hoje que o Arsenal está procurando soluções no mercado da bola para contratar um atacante. Muitos rumores aumentaram sobre a urgência na posição com a má fase do brasileiro Gabriel Jesus. Janela de transferências de janeiro do Manchester City pode ser bastante movimentada. Isso porque, com a má fase que o time está vivendo, pode obrigar a diretoria a buscar novos jogadores nos próximos dias. Jogador na mira da diretoria: o meio-campista Tijani Reinders, do Milan, da Itália. A diretoria já está pronta para preparar uma proposta no valor de 65 milhões de euros, 419 milhões, segundo o portal Fichages. Claro, o interesse não é à toa. Reinders se mostrou um jogador interessante, com grande visão de jogo e capacidade de criar perigos à zaga adversária, além de sua capacidade técnica, que tem ajudado o time italiano. Por isso, o interesse do City parece ser mais claro no momento. Porém, o Milan pode não querer se desfazer de seu jogador importante de forma tão fácil. Com isso, as possíveis negociações podem se arrastar, já que ele é um jogador importante de Paulo Fonseca, ainda segundo a fonte. Vale lembrar que o jogador também esteve na mira de outros clubes recentemente, como o Barcelona, do técnico Hansi Flick, o rival na Premier League, o Arsenal de Mikel Arteta. O volante sumato-grossense Ederson Lourenço, destaque da Atalanta e natural de Campo Grande, está no radar de gigantes europeus e pode ser vendido por uma quantia milionária. O Manchester City, atual interessado, oficializou uma proposta de 70 milhões de euros, aproximadamente 510 milhões, pelo jogador de 25 anos, conforme reportado pelo portal inglês Team Talk. Volante é visto como uma possível opção para substituir Rodri no meio-campo do City, especialmente após a lesão do espanhol. No entanto, o Atalanta, líder do campeonato italiano, ainda não demonstrou interesse em liberar o jogador no meio da temporada, o que torna a negociação mais difícil. O Chelsea parece insaciável no mercado de transferências. Mesmo após quebrar recordes nos últimos anos, a equipe londrina cogita fazer novos movimentos arrojados nas próximas janelas, como contratar Lautaro Martínez, por exemplo. Segundo o jornal argentino El Gráfico, os Blues sonham com a chegada do atacante da Internazionale e, para isso, estariam dispostos a enviar 3 jogadores à Itália. Além do trio, o clube inglês ainda ofereceria uma quantia em dinheiro.
Atualmente, especula-se que Lautaro valeria 100 milhões de euros, cerca de 645 milhões de reais na cotação atual. Capitão da Inter. O camisa 10 soma 135 gols e 47 assistências em 303 jogos na equipe. Na atual temporada, ele tem 6 tentos e 4 assistências em 21 aparições, mas vive jejum nas últimas semanas e não marca desde o começo de novembro.